A paz do Senhor para todos que nos assistem e que nos ouvem através desse canal. Vamos dar continuidade a respeito do livro de Teologia Pastoral, unidade 4. Nós estamos numa reta final, fechando esse livro. O capítulo 1 e a lição 2, tratando aí com a temática central a respeito da excelência do ministério cristão, propriamente tratando com a liderança, com os obreiros. Falamos já nas aulas passadas a respeito da saúde do pastor, falamos alguns critérios a respeito da postura do pastor diante da igreja, como ele deve se colocar. E nesta unidade nós vamos estar falando um pouco a respeito da ética ministerial. Falamos também já na lição 1 um pouco a respeito da ética ministerial e vamos dar continuidade aqui. Lembrando aqui o conteúdo dessa unidade, está nos falando a respeito dos fundamentos bíblicos da ética ministerial, a ética social e política, né? O capítulo 3, a ética ministerial. 4, a sensibilidade ética de Jesus. 5, a etiqueta do ministério. É disso que nós vamos estar tratando aí nesta unidade. Nós falamos no capítulo 1, nós já tratamos na primeira lição, o pastor e a ética. 1.1, os fundamentos bíblicos da ética ministerial. Na aula passada nós falamos um pouco a respeito da informação que Deus passa para Moisés liderar o povo, e dentro dessa informação, ou seja, dessa legislação, que são as leis, o decálogo, Deus já vem tratando de uma ética, vem tratando de postura, conceito, para que o povo andasse bem, para que houvesse uma longevidade sobre a vida do povo. E hoje não é diferente. Quando Deus nos fala a respeito da sua palavra, Ele nos fala a respeito da ética, postura, né? Vida com Deus, né? Dentro dos conceitos de Deus. Isso vai nos levar a uma longevidade, ou seja, uma vida longa. Então, os fundamentos bíblicos. 1.4, a ética dos reis tementes a Deus. Na aula passada nós falamos a respeito da ética dos profetas, falamos da ética do Monte Sinai, e nessa aula nós vamos tratar aí um pouco a respeito dos reis. Nós sabemos que todo o governo que gerencia uma nação, ou toda a jurisdição, ela está pilada, né? Embasada sobre ética. E com o crente, com o cristão, não pode ser diferente. Precisamos ter uma vida ética social, uma vida ética eclesiástica, guardar os conceitos de Deus. Então, Salomão, ele foi um rei que sucedeu Davi, e ele na sua trajetória, ele vem ser envolvido e tratado com a ética de sabedoria e justiça na causa das mulheres. Foi um momento que Salomão viveu ali. O rei Asa, reto, tirou da terra os rapazes escandalosos e fez uma reforma religiosa. No momento do rei Asa, é uma temática de uma ética, né? Dentro da história do rei Asa. Josafá tirou os prostitutos cultuais da casa do Senhor. Josafá fez muitos outros feitos. Deus usou a vida desse rei para fazer uma trajetória brilhante, né? Josafá foi bem-aventurado.
E esse aí foi um dos momentos éticos na vida de Josafá. Jeú destruiu o balaísmo, ou seja, os, os conceitos que estavam voltados ao Deus Baal, e ele também tratou da embriaguez e sacrifícios humanos. Aí foi um momento aí do profeta, né, nessa situação, ok? Ética dos reis tementes a Deus. Ezequias baniu a idolatria e guardou os mandamentos do Senhor. Ezequias também teve uma trajetória brilhante e foi muito usado por Deus. E toda a sua trajetória está embasada nos conceitos de Deus, na ética, na palavra, na lei do Senhor que ele passava para o povo. Josias destituiu os sacerdotes de Baal, derrubando a casa dos prostitutos cultuais e destruindo os altares dedicados a Baal, ao sol, à lua, os planetas e a todo o exército do céu. Então, Josias também foi um rei que desvendou, ele fez uma grande trajetória, né? Quando ele também ali mandou restaurar a casa do Senhor e viu que a lei estava lá dentro, né? O livro da lei estava lá dentro, ninguém mais lia. Ele traz o livro da lei, ele restaura a lei, os conceitos de Deus também, tratando de ética diante do povo. Ética do Sermão da Montanha. Verdadeira felicidade, a ética do Sermão da Montanha, quando nós olhamos nas Escrituras, Jesus, toda vez que Jesus ele fez muitos milagres, ele foi afamado por isso, era necessário que isso acontecesse para que o seu nome percorresse a terra. Mas o momento, a primazia do Senhor é quando ele vinha ensinar os conceitos da palavra de Deus. E aí tem alguns momentos aqui que ele trata disso. A verdadeira felicidade. Ele trata da bem-aventurança, né? Bem-aventurados os misericordiosos de coração, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Enfim, Jesus, naquele momento, ele está tratando de conceito, de comportamento, de ética. A ética está atrelada ao comportamento do homem, principalmente do homem que vai alcançar o céu. Aí ele trata aqui, fala do bom testemunho, sal da terra e luz do mundo, né? Ele ainda está falando ainda de comportamento, está falando de ética, de conceito, de vida no altar, de vida com Deus, de homem que tinha oração, de homem que tinha jejum, que tinha busca, que lia as Escrituras, mas também que vivia e que tinha um comportamento. Ou seja, transformava tudo isso uma ética na sua vida. Ele trata de assassinato, né? Trata de adultério, aí ele fala um pouco sobre o perdão e sobre o divórcio. Pontos que ele coloca, que Jesus coloca aqui, e conceitos de uma vida longa, tratando com a vida do homem, com o comportamento, com a relação, com a interação social do homem. Jesus sempre deixou muito claro isso. E muitas vezes falou a respeito de amar o próximo, de amar a Deus com a si mesmo e amar ao próximo, né? E ele faz uma referência dele nisso. E isso também é ética. Enfim, o perdão do Calvário, o adultério. Ele fala a respeito do divórcio, né? É muito importante isso, até colocar nesse ponto que Jesus ele foi abordado pelos homens. Ele foi abordado.
a respeito do divórcio. E que tentavam, muitas vezes os fariseus tentavam, eles tentavam burlar Jesus. Eles tentavam frear Jesus, não acreditando que Jesus era o Filho de Deus. E essa é uma das questões que Jesus coloca, né? A respeito desses pontos do assassinato, adultério, perdão e o divórcio. Votos religiosos. Também fala do sermão, dos votos religiosos. Aí ele fala do amor, das esmolas. É uma bem-aventurança, né? E ele trata até, tem um momento que ele trata de uma viúva, até de uma oferta, que ela dando menos e dando pouco que ela tinha, ela deu tudo. Jesus falou que ela deu muito mais do que todos aqueles que derramaram de todos os seus, dos seus valores. Ele trata do dinheiro, né? Do jovem rico, que dinheiro é o Deus Mamon, e que o homem que guardou e ele tem no seu coração enraizado a raiz do dinheiro, o amor ao dinheiro, ele faz que é a raiz de todos os males. A ansiedade e julgamento pessoal. Então, são pontos que Jesus trata nos sermões que ele faz, e são ensinamentos, são conceitos de Deus, são conceitos que o Senhor deixou na ocasião que ele ministrava diante do povo. 1.6, ele trata do avivamento da ética bíblica. Avivamento da ética bíblica consiste em viver de acordo com a palavra de Deus e trazer aos nossos púlpitos mensagens coerentes, contundentes e transformadoras. Nós não podemos desprezar a virtude e o derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer extremos. Muitos falam que o avivamento é a palavra e desmerecem o derramamento do Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo de Deus. Muitos veem o batismo do Espírito Santo de Deus e desprezam o ensinamento da palavra. É preciso haver uma cumplicidade, é preciso haver uma aliança, é preciso haver uma adequação disso. Eu tenho e posso receber a virtude do Espírito de Deus, porque Paulo fala disso, um avivamento, onde eu vou ser transformado pela força, pela virtude e pelo poder de Deus, se isso não fosse necessário. Jesus não tinha falado para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Mas aqui, quando nós tratamos de ética, nós estamos falando de comportamento. Não adianta eu ser batizado no Espírito Santo de Deus, falar em mistério com Deus, falar em profecia e não ter um comportamento ideal, né? Um comportamento contundente e transformador. Eu preciso ter uma vida transformada. Então eu preciso da virtude do poder na minha vida, eu preciso falar em mistério com Deus, eu preciso ter as revelações de Deus, mas também eu preciso viver a palavra de Deus. E isso é vital da trajetória de todo crente, de todo homem de Deus, de todo aquele que crê na sua palavra, e principalmente dos líderes, né? Pastor que não vive, né, a ética da palavra de Deus, ele vai deixar o púlpito vulnerável a grandes ataques e derrotas. Avivamento da ética bíblica. O avivamento da ética bíblica contrapõe a ética do farisaica, aquela que tenta combater o pecado criando regras rígidas de comportamento para sufocar e aprisionar os crentes ou os homens de Deus. Então, a ética do avivamento bíblico, ela não vem pesar
ela não vem trazer regras que sufoquem o homem por causa dos conceitos, conceitos disciplinares. Uma coisa é eu ter um conceito disciplinar. Eu preciso entrar dentro da minha organização, viver dentro da minha organização com regras, né? Com regras até de vestimentas, de compostura. Mas eu não posso atribuir isso à minha salvação. Eu não posso falar que se eu usar uma roupa ou de uma cor ou de um modo diferente, eu vou perder a salvação porque não está dentro das regras organizacionais. Não, não posso fazer isso. O que vai me levar para o céu é minha vida transformada, é minha compostura. As minhas vestes têm que ter moderação, tem que ter santidade, tem que ter respeito. E isso que vai levar o homem para o céu. É necessário nós submetermos as regras organizacionais? É necessário. É necessário, como nós nos deparamos diante de departamento jurídico, diante de uma empresa, a nível de investimento, a nível de compostura, precisamos andar conforme as regras de uma empresa. Mas não é isso. Não é isso que vai me levar para o céu ou não. O que vai me levar para o céu é a obediência, é a compostura. E aqui nós vemos os fariseus religiosos passando para o povo aquilo que eles mesmos não conseguiam viver. E esse achatamento acontecia. E o homem de Deus, o líder, ele tem que ter essa visão. Ele tem que ter essa visão de direcionar, de gerenciar o corpo de Cristo, que é a igreja. É isso, nós terminamos essa parte, essa lição da unidade 4, do capítulo 1, do livro Teologia Pastoral. A nossa referência está aí, BAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E aqui o nosso canal, no YouTube, temos Núcleo BAD Glória, no Facebook também, temos uma página no Facebook, também temos no Instagram, e um grupo no WhatsApp. Né? Inscreva-se, dê o seu like, sentir no seu coração, se entender que é uma obra de Deus, se entender que é para o reino de Deus, participe conosco, ok? Então eu vou me despedindo aqui, alegre de poder compartilhar com você que me assiste, que me ouve, e uma saudação para você, um forte abraço, e fica na paz do Senhor, ok?